Nessa aula, nós vamos abordar os conceitos de Karl Marx. Karl Marx foi um pensador alemão que acreditava na emergência de uma sociedade sem classes. O que é uma sociedade sem classes? É um princípio de igualdade. Todos seriam iguais nas suas rendas, nas suas questões econômicas, na sua divisão social. Então, todos teriam o mesmo princípio de igualdade dentro do sistema de produção. O materialismo histórico, ele é definido pela humanidade baseada nas relações materiais. Então, Karl Marx ele vai definir que o materialismo histórico ele é formado pelas nossas relações a partir dos bens que nós produzimos. Então, o que seria esse materialismo histórico? Seria a nossa relação social a partir dos bens que nós produzimos. Isso faz parte de um sistema capitalista, tá? Então, o sistema capitalista, ele gera concorrência, desigualdade social e liberdade de produção, porque o Estado dá pleno direito de que empresas, pessoas possam produzir o quanto quiser, desde que haja demanda para isso. E dentro desse sistema de produzir cada vez mais, se gera o que? Uma desigualdade social, uns com mais, outros com menos. Um produzindo mais, outros produzindo menos. Alguns trabalhadores com cargos melhores, outros com cargos inferiores. E isso gera o que? Uma concorrência, não somente dentro do mercado de trabalho, mas também na linha de produção. E o Karl Marx ele sempre foi contra essa ideia de concorrência e capitalismo, porque ele queria uma sociedade sem classes. Então, ele era a favor do socialismo e comunismo. Então, o que seria socialismo? Seria uma ditadura do proletariado. Quando nós falamos proletariado, nós estamos falando do trabalhador, onde todos os trabalhadores são iguais na redistribuição de renda. Então, não importa qual é a sua função e qual é a sua profissão, você vai ganhar o mesmo tanto que todos ganham. Exemplo, não há diferença entre um médico, um dentista, um gari, uma servente do lar, tá? Todos vão ganhar o mesmo valor. Exemplo seria o programa Mais Médico implantado no Brasil, que foi implantado com a ideia do quê? A contratação de médicos. O pagamento desses médicos era feito de acordo com o salário base ofertado para os médicos, mas era pago para o governo cubano. E o governo cubano fazia redistribuição de renda e retornava para os médicos aqui no Brasil apenas o valor que era necessário para eles sobreviver. Então, o comunismo é um pouquinho diferente do socialismo. Lá no socialismo, se tem um Estado como regulador dessa redistribuição de renda. No comunismo, o Estado está ausente. Tudo que se produz é pertencente ao Estado, toda a propriedade privada é pertencente ao Estado, mas tudo aquilo que se produz dentro da propriedade do Estado é que é redistribuído entre a sociedade. Então, por isso que também é uma ditadura, mas é sem classes sociais. Essa ditadura, ela fica movida em torno de um governo, tá? E é sem classes sociais porque aquilo que as pessoas produzem é delas e elas vão se redistribuir para poder ter pelo menos o necessário para se viver. Então, o lema do comunismo é de cada qual segundo qual a sua capacidade, a cada qual segundo as suas necessidades. Então, as pessoas vão produzir de acordo com as suas necessidades. Não é necessário, não é permitido que se produza mais do que a sua necessidade, do que aquilo que você precisa para o seu consumo. Então, o Karl Marx ele também vai falar sobre o sistema de mais-valia. Então, dentro desse sistema de desigualdade social, nós falamos também do mais-valia. O trabalhador ele é contratado por uma empresa para ele fazer determinado tipo de serviço, tá? Só que ele produz muito mais e tudo aquilo que ele produz não é dele. Acaba o lucro ficando para a empresa. Então, Karl Marx ele define que o trabalhador ele era explorado através do mais-valia, porque tudo aquilo que ele produzia, ele só tinha direito ao salário. O lucro ficava para a empresa. Então, ele definia que tudo pertence ao capitalista. O capitalista é o dono da empresa.
E também ele vai definir a luta de classes. O que seria essa luta de classes? A burguesia é a classe dominante e o proletariado é a classe dominada. Então, a burguesia é o dono das empresas, das máquinas, das fábricas, e o proletariado é o trabalhador. E ele vai dizer que essas lutas de classe se faz entre a classe dominante e a classe dominada. E vai também conceituar que os homens produzem a própria vida através das relações de produção. Então, ou seja, a nossa socialização, ela vem através da nossa relação de produção. Então, quando nós falamos fulano trabalha em determinado lugar, nós estamos falando que ele é um trabalhador e que pertence a determinada empresa, as produções que ele fabrica, tá? Ou a sua linha de trabalho. E aí, para definir essas classes sociais que o Karl Marx fala, a gente vai observar assim, que no nosso meio social atual, as classes sociais elas são diversas, tá? Então, sempre existiram ao longo da história. Então, o sistema capitalista, ele vai produzir essas classes sociais e essas diferenças entre essas classes. Então, nós temos ali a classe alta, que é a influência cultural e política. Quando nós falamos influência cultural e política, lá no passado, falava que uma pessoa tinha cultura quando ela sabia ler e escrever. Atualmente, quanto maior o nível de conhecimento dessa pessoa, maior o nível cultural dela, tá? Então, não importa se é um conhecimento empírico ou se é um conhecimento científico. E quando nós falamos de influência política, todos nós somos políticos. O conceito da palavra política é negociação. Então, o que nós queremos? Queremos negociar as nossas verdades. Então, quanto maior a minha capacidade de negociar as minhas verdades, maior a minha capacidade de me enquadrar em uma classe social melhor. Então, a classe social alta, ela é influenciada pela cultura e política, né? Ela tem uma influência sobre as outras classes a partir da relação cultural e política. Então, ela tem maior renda, porque ela tem maior poder e maior capacidade de negociar seus interesses. A classe média, que é uma classe intermediária, que é acesso ao básico. Hoje é a pessoa que tem acesso ao básico e que não tem condições de algo a mais do que o básico. E a classe baixa, que tem pouco poder de compra, ou seja, hoje o assalariado ele já se enquadra nessa classe baixa, porque ele tem pouco poder de compra, o que ele ganha dá apenas para sobreviver. E também tem o abaixo da linha da pobreza, que são as pessoas que sobrevivem com menos de R$2 por dia. E isso ainda existe aqui no Brasil, tá? Aí, falamos um pouquinho sobre a desigualdade social. Essa desigualdade social que tanto é falado na nossa sociedade, tanto é criticada por muitos pensadores, filósofos e sociólogos, ela vem do quê? Da diferença da divisão de classes, né? Que é aquela divisão que nós acabamos de falar. E, além disso, da privação dos direitos. Muitas pessoas nem sabem quais são os seus direitos, por isso elas são privadas desses direitos. Quais são esses direitos? Então, Thomas Marshall vai dizer que esses direitos estão relacionados à nossa cidadania, ao nosso papel de participação na sociedade. Então, os direitos de cidadania, de acordo com Thomas Marshall, é o direito civil, político e social. Então, eles se enquadram em 3 aspectos: civis, políticos e sociais. Os direitos civis é a participação na sociedade. Tem como exemplo o direito à vida, liberdade de expressão, direitos de ir e vir. É importante a gente ressaltar que o direito à vida é um direito civil, tá? E por isso o aborto, ele no Brasil não é permitido. Por que isso? Porque faz parte da nossa Constituição. Tudo que está dentro da nossa Constituição, das leis que regem o país, deve ser seguido. Também temos o direito político, né? Que é o direito de votar e ser votado. E os direitos sociais, que são os principais que nós temos para diminuir as desigualdades sociais. Então, as desigualdades sociais, elas podem ser extintas? Em uma sociedade capitalista, elas podem ser reduzidas, mas extintas não. Então, dentro da sociologia, nada se reduz a zero. Então, tudo é administrado.
Dentro dos direitos sociais, nós temos a participação dos bens gerados pela sociedade, ou seja, pagamos impostos e ao mesmo tempo nós temos direitos que são pagos com esses impostos, que são assistência à saúde. Eu quero chegar lá no médico e quero ser atendido agora. Não, eu tenho direito à assistência, passar por todo o check-up até chegar no atendimento, tá? Tenho direito à educação. Mas a educação pública não é de qualidade, mas eu tenho direito. Segurança. Mas a minha segurança, a segurança do país é fraca, mas eu tenho esse direito. Então, quando nós falamos em direitos sociais, eu tenho direito a tudo aquilo que nós produzimos e é revertido para a sociedade. A partir do momento que nós temos acesso a esses direitos, é possível se ter mobilidade social, ou seja, quando nós temos esses direitos, nós conseguimos mudar de uma classe para outra. Então, mobilidade social é a condição, a capacidade de mudar de uma classe para outra. Então, só explicando um pouquinho o que é uma condição. Condição, você nasceu dentro de uma condição, mas se você teve a possibilidade de ter acesso à escola, você vai mudar a sua condição de vida, tá? Por isso, a escola é um instrumento elementar, é necessário para a mudança social. Sem estudo e sem o conhecimento escolar, não é possível ter essa mudança social, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de Karl Marx. Então, Karl Marx ele vai falar que a propriedade privada ela causa dominação de uma classe sobre a outra. Propriedade privada é o dono das empresas, seriam as empresas. Empresas com dono, não empresas estatais. As empresas estatais são do Estado. Proletariado é o trabalhador. Então, quanto mais o trabalhador se unir, mais instrução intelectual, exercício físico, treino técnico vai elevar a classe operária. Então, quanto maior a sua predisposição e capacidade para o trabalho, maior é a elevação da classe operária, ou seja, mais visualização esse trabalhador passa a ter dentro de uma participação social. As lutas de classes são conflitos resultantes de uma mesma realidade, ou seja, quem é que faz os movimentos sociais? Pessoas que estão inseridos dentro de uma mesma realidade. Nós tivemos aí no ano de 2019 as lutas de classes, que foi o movimento dos caminhoneiros, o movimento grevista, né? Que gerou um conflito resultante de uma mesma realidade. Quem eram essas pessoas? Os caminhoneiros. Quem eram esses trabalhadores? Os caminhoneiros, que estavam envolvidos em uma mesma realidade, ou seja, o aumento exagerado do petróleo. E dentro desse patamar, esses conflitos eles podem levar a grandes transformações. Então, os homens produzem a própria história através das relações de produção. Então, quanto mais a sua relação de produção, maior as suas formas de obter relações dentro do seu trabalho, ele vai ter uma elevação de vida, ou seja, essa pessoa vai ser reconhecida, tá? Então, as lutas de classes, elas são necessárias para que os homens sejam reconhecidos e consigam ter seus direitos, tá? Então, nós tivemos ali uma negociação com o governo, né, com o Estado ali, de 3 meses de redução no ICMS do óleo diesel. Então, isso é o resultado desse conflito. O capital é o lucro, então o capital que nós temos é o lucro daquilo que produzimos. A alienação, ouvimos muito falar sobre alienação e alienado. Então, a alienação é o processo pelo qual o trabalhador é submetido à sua produção, ou seja, aquilo que ele produz, a mercadoria. Então, quando nós falamos em labor, o seu trabalho, né? Labor é trabalho, pertence à burguesia como riqueza gerada por meio do trabalho. Então, tudo aquilo que ele produz não é dele, vai ser da burguesia. E o trabalho dele é vendido, então, ou seja, sua força de trabalho, ou seja, intelectual, ou seja, física, ela vai ser vendida para a burguesia a troco do quê? De um salário estipulado entre a relação dos dois, tá?
E alienado é diferente. É o homem que não tem controle ou não tem consciência sobre o seu próprio trabalho, tá? Ou seja, ele não consegue pensar naquilo que ele produz. Ele simplesmente executa a função que os outros mandam e pronto, tá? Então, uma pessoa alienada, ele não consegue pensar em como mudar, em como melhorar e vai lá pedir um aumento de salário. Então, a separação do trabalho, capital, terra, salários, lucro e arrendamentos. Quando nós falamos em separação do trabalho, de um lado nós temos o trabalhador, que vai vender a sua força de trabalho, ou física ou intelectual, e do outro lado nós temos o capital, né, que é uma empresa, é um bem, é uma propriedade, e terras, salários altos, salários baixos, aí tem diversas formas de salário, lucros e arrendamentos. A divisão do trabalho é a competição e troca. Então, por que nós falamos em divisão do trabalho, competição e troca? Dentro da divisão do trabalho, as pessoas, muitas vezes a pessoa entra como limpeza, fazendo faxina e depois se torna gerente. Por quê? Porque estudou, porque tinha perspectiva, porque queria chegar lá. Então, competiu, né? Estudou, se preparou para o mercado de trabalho e chegou lá. E troca. A troca ela favorece a empresa e do outro lado a empresa faz o pagamento do salário dela. Mais-valia é o lucro não pago para o trabalhador, ou seja, o trabalhador é contratado por um salário de R$1.000, exemplo, tá? Salário de R$1.000. Só que ele produz por dia R$1.200. Então quer dizer que aquilo que ele produziu durante 29 dias não é dele, vai ser da empresa. Então ele só tem o lucro de um dia de trabalho. Então seria o mais-valia. E a relação de dois iguais é o contrato mediante a compra e venda e a força de trabalho. Então, quando nós falamos dessa relação de dois iguais, muitas pessoas, eu tô trabalhando na empresa, mas eu queria ganhar mais, eu não gosto da empresa ou falar mal da empresa. Não esqueça, tá? É o contrato que você fez com a empresa, é o seu pacto com a empresa que você trabalha ou com o seu patrão, você se sujeitou a receber aquele salário. Tá? Por a sua força de trabalho. E com isso, o Karl Marx vai dizer assim, que dentro dessa concepção, o homem se destaca do animal porque ele pensa e produz, e também tem consciência daquilo que ele produz. Tá? O João de Barro, ele produz a casa sempre igual, sempre no mesmo patamar, e as abelhas também sempre produzem o mel com o mesmo formato de favo, porque elas não pensam naquilo que elas produzem. Mas os homens, eles podem sim construir prédios enormes, tortuosos, casas com formatos diferentes, né? Então, esses formatos de prédios ondulados e casas com vários formatos, isso daí faz parte do quê? Da consciência daquilo que se produz, tá? Então, Marx, ele procura, através dos seus textos, esclarecer e contribuir com a classe proletariada na organização para sair da situação a qual se encontrava. Então, o trabalhador, na época que o Karl Marx fez os estudos, né, escreveu a obra Capital, ele tinha uma ideia de que o trabalhador, ele realmente era explorado, fazia parte de um estudo da Revolução Industrial ali, na primeira e segunda fase da Revolução Industrial, e ele vai dizer que o trabalhador, ele tem que ser esclarecido e consciente da própria situação, ou seja, daquilo que ele sabe produzir, daquilo que ele produz. Caso contrário, ele vai continuar sendo alienado. E a sociedade poderia ser transformada a partir do momento em que a pessoa deixasse de ser alienada e construísse a sua própria história. Ou seja, a sociedade, ela iria ser construída a partir daquilo que a pessoa fosse capaz de pensar e produzir por si só, tá? É o caso que nós estamos vivenciando hoje, o trabalho autônomo. Muitas pessoas trabalham por conta, de forma autônoma, e não querem mais trabalhar de empregado, né? E trabalhar para os outros. Então, seria essa a ideia do Karl Marx.